irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez juntos e mais uma quarta-feira, meditando na palavra de Deus, meus irmãos. E hoje nós vamos falar sobre os limites do príncipe, sim, a porção do príncipe. Nós falamos sobre os levitas, os sacerdotes, a cidade de Deus, meus irmãos. E agora nós estamos falando sobre os limites do príncipe, o governante que governa nessa porção santa, o príncipe dos príncipes, meus irmãos. E isso se encontra em Ezequiel 48, versículo 21 ao 22. O que está será para o príncipe, desde e do outro lado da região sagrada e da possessão da cidade. Por isso, aquilo que se estende dos 25 mil côvados em direção do oriente e também dos 25 mil côvados em direção do ocidente, paralelamente com as porções, será do príncipe. A região sagrada e o santuário do templo, então o santuário também está nessa porção santa. A região sagrada e o santuário do templo estarão no meio. Então o príncipe ele tem duas faixas, né? Ele vai ter um território também permanente. Ele é um governante ideal e lá ele está para oferecer sacrifícios e prover a cidade. Ele é o príncipe dos príncipes. Versículo 22. Excetuando o que pertence aos levitas e a cidade que está no meio daquilo que pertence ao príncipe, entre o território de Judá e o território de Benjamim, será isso para o príncipe. Então nós estamos vendo essa palavra, né? O príncipe que governa ali sobre o povo. E, meus irmãos, essa palavra príncipe também é dada para alguns, né, patriarcas do Antigo Testamento. Abraão, ele é chamado de príncipe. Jacó também é chamado de príncipe. E eu gostaria de ler com os irmãos em Gênesis, capítulo 32, uma história muito maravilhosa, onde Jacó é chamado de príncipe, mas também isso vai nos lembrar o príncipe dos príncipes, o nosso Cristo, o nosso Messias. Meus irmãos, Gênesis 32, versículo 1, aqui Jacó está voltando para a terra prometida, para a terra Canaã. E ele tem que chegar, na verdade, a um lugar onde será chamado Betel. Betel, que é casa de Deus, significa luz, casa de Deus. Mas para ele chegar na casa de Deus, meus irmãos, ele tem que passar pelo vale de Jaboque. O vale de Jaboque, que significa quebrantamento, rendição total. Ele tem que passar por esse vale e enfrentar o seu irmão, reencontrar o seu irmão Esaú, depois de muitos anos. E os irmãos sabem que por causa da primogenitura, Esaú, ele teve muito ódio de seu irmão. Por quê? Porque Jacó fez com que ele vendesse a primogenitura por um prato de lentilhas. E assim Esaú perde o seu direito. Então ele tem muito ódio, mas muito ódio daquele irmão e quer matá-lo. E por isso Jacó, ele foge para a casa do seu tio Labão. E agora já se passou muitos anos e Deus o está enviando de volta. Quer que ele vá até a cidade que será chamada Casa de Deus. Mas ele tem que enfrentar aquele irmão e ele tem que passar pelo vale de Jaboque, meus irmãos. É isso. Então nós vamos ver como que foi esse reencontro. Meus irmãos, Jacó estava morrendo de medo de enfrentar esse irmãozinho dele. Bom, então nós vamos ver aqui muito bem como ele se comportou. Versículo 3 ao 5, meus irmãos, presta atenção.
Nós vamos ler esse texto porque isso é importante para nós entendermos o que acontece no Vale de Jaboque. Entenderam, meus irmãos? O vale de rendição, de quebrantamento. Sim. Vamos lá. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú. Então ele não foi enfrentar o irmão de primeira, né? Ele enviou uns mensageiros. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, porque ele tinha que passar por essa terra, meus irmãos. Território dos Edomitas, né? De Edom. Território dos vermelhos, né? E lhes ordenou. Então ele fala para os servos, os mensageiros deveriam falar isso, olha só. Assim falareis ao meu senhor Esaú, teu servo Jacó, teu servo, né? Manda dizer isto. Como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. E aí ele começa a dizer tudo que ele tem, toda a sua possessão, a posse em que ele confia, certo? Isso. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo a meu senhor para lograr mercê, ter graça, né, a sua presença. Ele quer ser aceito por Esaú, porque Esaú tem muita ira. E ele tem que enfrentar a ira de Esaú. Ele tem que enfrentar a ira do seu irmão. Isso é o que passa na sua mente. Então ele quer achar graça. Graça. Então ele está sendo cortês. Versículos 6 ao 8. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú. Também ele vem de caminho, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou, tremeu nas bases. Meus irmãos, ele está morrendo de medo, um medo do qual ele nunca teve antes. Então, ele vai ter a sua ideia, né? Uma ideia para poder se autoproteger com tudo que ele tinha, com toda a sua posse, com toda a sua inteligência e estratégia humana. Porque nós humanos também somos muito inteligentes com as nossas estratégias. Pois Jacó também tinha estratégias. Então Jacó teve medo e se perturbou, tremeu nas bases, e aí ele pensou e pensou. Dividiu em 2 bandos o povo que ele tinha, né? Dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Tudo que ele tinha, aí, o povo, rebanhos, bois e camelos. Pois disse: se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Bom, gente, a gente também, né, na nossa humanidade, a gente também tem nossas estratégias e no final, quando a gente tá com muito medo, a gente acaba fazendo uma oraçãozinha, não é verdade? Então aí, no versículo 9 ao 12, Jacó ora, né, urgentemente ele começa a orar. Mas é interessante a oração dele, né, como é que ele começa, é do jeito que a gente começa, ó, Senhor, foi o Senhor que me trouxe nesse lugar, foi o Senhor que... né? Foi o Senhor que ocasionou essa situação que eu estou vivendo agora, né? Então ele começou a orar e lembrar de todas as promessas do Senhor, como a gente faz, né? Lembra todas as pregações e as promessas de Deus e vai se lembrando, vai se vitimizando, se humilhando, né? Dando um jeito naquela oração.
E foi isso que aconteceu aqui, meus irmãos, versículo 9 ao 12, né? E orou Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, você que me disse, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Então ele está lembrando. E aí começa, né, aquela coisa de se vitimizar. Sou indigno, né? Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Porque o Vale de Jaboque, meus irmãos, é um afluente onde se dá para passar a pé do Rio Jordão, certo? Então ele atravessou no passado sem nada. E agora ele está voltando com toda essa posse que ele tem, o povo e os rebanhos dos animais. E aí ele fala, já agora sou 2 bandos, livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu temo, para que não venha ele a matar-me e as mães com os filhos. Então o que ele tem também? Ele tem toda aquela riqueza, ele tem seu povo, mas ele também tem suas esposas, as mães e seus filhos, todos os filhos. E aí ele se lembra, versículo 12, e disseste, certamente eu te farei bem e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E essa descendência vem então dessa genealogia chegando em Cristo, e por isso todos nós fazemos parte desse povo, como a areia do mar. Então ele está apelando pela promessa que foi feita a Abraão e agora a ele também, certo, meus irmãos? E aí o versículo 13 ao 21, novamente Jacó começa a planejar um plano, né? Começa a pensar como ele vai fazer para enfrentar esse irmão. Então ele orou e ele continua planejando e confiando em tudo que ele tem. Olha só, meus irmãos, que interessante. Olha o versículo 13 ao 21. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú. Nada melhor do que mandar um presentinho para aquela pessoa irada. Certo, meus irmãos? Pelo menos ele pensava que o irmão dele estava irado, ainda estava irado com ele. Mas ele resolveu dar um presente. Olha só o presente, mesmo. Presta atenção. Olha como que ele fez. 200 cabras e 20 bois de presente, né? Para Esaú. 200 ovelhas e 20 carneiros. 30 camelas de leite com suas crias, presentão. 40 vacas e 10 touros. 20 jumentas e 10 jumentinhos. Agora, como que ele vai dar esses presentinhos para o irmão? Entende? É uma estratégia humana muito bem bolada. Entregou-os às mãos dos seus servos. Ele não foi ele mesmo entregar o presente. Ele mandou de novo mensageiros, servos, entendeu? E olha que interessante. Entregou-os às mãos dos seus servos, cada rebanho à parte, disse aos servos. Então ele dividiu em grupos, cada rebanho foi com um servo. Então foi um presentinho, depois foi outro bando de animal, entendeu? Entregou-os às mãos dos seus servos, cada rebanho à parte, disse aos servos: passai adiante de mim e deixai espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro servo, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar de quem és, para onde vais, de que são esses diante de ti, responderás: são de teu servo Jacó. É presente que ele envia a meu senhor
E aí foi, né? Esaú foi recebendo todos esses servos com esses presentes o tempo todo. E eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós, já anunciando que Jacó já estava chegando. Ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos. Falarei desta maneira a Esaú quando vos encontrardes com ele. Direis assim: eis que teu servo Jacó vem vindo atrás de nós. Então, qual que era o plano dele? O que ele estava planejando? Ele estava planejando presentes para abrir o caminho para ele. Porque dizia consigo mesmo, no finalzinho do versículo 20, eu o aplacarei com o presente que me antecede, depois o verei. Meus irmãos, o verdadeiro presente que aplaca a ira é o nosso Cristo. Ele é o nosso presente real. Um só. Um só. Ele é o verdadeiro presente que aplacou a ira de Deus de uma vez por todas, e por isso podemos ver a face do Senhor e ter audácia, ousadia, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, porque Jesus Cristo foi o nosso presente. O presente divino, o presente de Deus, e não uma estratégia humana para aplacar a ira. O Senhor Jesus é o único caminho para Deus, o único presente para podermos ver a face de Deus. Jesus é o caminho. Porventura me aceitará a presença. Versículo 21. Assim passou o presente para diante dele. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. E aí, nesse acampamento, meus irmãos, ele está numa luta, porque o medo é grande. O medo é grande, o medo não termina com toda essa posse, com tudo que ele mesmo tinha, meus irmãos, porque o camelo, ele tem que passar pela agulha para entrar no reino dos céus, não pode levar nada consigo. E aí nós temos essa luta. O Val de Jaboque. O Val de Jaboque é você se derramar diante de Deus e esvaziar-se de suas estratégias humanas, de toda a sua posse, de todo o seu povo, de todas as suas mães e filhas. O Val de Jaboque vem da raiz derramar-se, esvaziar-se. Estratégias humanas são inteligentes, mas não é o que Deus queria de Jacó. O Val de Jaboque é um afluente do Rio Jordão. E nessa parte você pode passar a pé. E a ideia do Val de Jaboque é ser quebrantado, esvaziado. E nesse momento Jacó, ele tem que deixar tudo para trás. Ou seja, no caso dele, tudo para frente, ele mandou tudo embora. Você vai ver aqui a partir do versículo 22 que ele vai ficar só. Ele fica só diante de Deus. Ele vai se esvaziando de si mesmo. Ele não pode confiar nos seus bens, na sua astúcia e nem na sua força física. É isso que vai acontecer. Olha o que acontece. Levantou-se, versículo 22, presta bem atenção, porque todos nós não podemos ver o reino dos céus se não passarmos pela agulha, que é uma porta estreita. E para passar por essa porta estreita, temos que ficar só. Não podemos levar nada conosco.
em nada que confiamos, porque a nossa dependência é no Senhor, nós dependemos do Senhor. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e os seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. E não só as pessoas, fez passar tudo o que lhe pertencia. Tudo o que lhe pertencia. Ficando ele só, porque a luta não era, com Esaú, mas a luta não era com seu irmão Esaú, a luta era com Deus. Ele estava lutando com Deus, mas aqui ele luta com um homem. Versículo 24. Assim, meus irmãos, ele não estava medindo mais forças com Esaú, ele não estava medindo forças com o seu tio Labão, mas agora ele estava medindo forças porque ele passou tudo, mas ele ainda tinha força física, meus irmãos, olha só. Ficando ele só, o que aconteceu? Versículo 24, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Então ele ainda tinha força física para lutar com esse homem. E esse homem, meus irmãos, não é um homem comum. Esse é o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor queria que ele recebesse um novo nome. Mas ele não poderia receber esse novo nome se ele continuasse apegado aos seus pertences, a algo humano, à sua própria força. Ele deveria ser totalmente quebrantado. Totalmente quebrantado, meus irmãos. Então, este homem, vendo que não podia com ele, com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa. A parte importante do nosso corpo para nós nos mantermos em pé. E deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Sim, meus irmãos, ele lutou, mas ele se agarrou a esse homem insistentemente, me abençoe. Mas esse homem, ele tocou na coxa de Jacó para o deixar manco. Agora só era ele, na sua fraqueza, e aquele homem. Sim, meus irmãos. Disse o homem, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Jacó é suplantador. Então disse, já não te chamarás Jacó, suplantador, enganador, lutando com a própria força, e sim Israel, porque Deus prevalece, Deus é quem vence. Sim, Israel prevaleceu. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Ele prevaleceu no momento em que ele se tornou coxo, meus irmãos. Em que ele deixou passar tudo. E ele passou pela agulha, por essa agulha, deixando tudo. E aqui vem uma coisa muito interessante. Tornou Jacó
dize, rogo-te, como te chamas? Como te chamas? Todo mundo quer saber o nome deste homem. Como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? Por que perguntas pelo meu nome? Não está claro? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, meus irmãos. Peniel, que significa perante Deus, porque ele esteve perante Deus. Esse homem era Deus, é o anjo do Senhor. Porque ele diz, vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Essa foi a bênção de Jacó, quando ele recebeu um novo nome, Israel, que Deus luta por nós. Esse homem luta por nós. A face de Deus luta por nós. Cristo lutou por nós. E ele foi o nosso presente que enfrentou a ira de Deus sobre ele para nos salvar. Amém, amém, meus irmãos. E ele nos salva quando nos derramamos, quando nos esvaziamos, quando estamos coxos diante de Deus, quando não podemos mais nos sustentar a nós mesmos com as nossas próprias forças. E o próprio Jacó foi atacado fisicamente, agora ele estava coxo, não podia nem lutar, meus irmãos, e foi assim que ele atravessou e foi para a casa de Deus, Betel, e foi assim que ele reencontrou o seu irmão. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Esse homem ficou manco. Sim, meus irmãos, mas foi salvo, porque o homem o tocou na coxa, meus irmãos. Foi isso que aconteceu. Sim. E se tornou uma tradição entre os judeus, não uma lei de Deus, porque em Levítico não podemos, a lei era não comer gordura nem tomar sangue do animal, mas aqui é apenas uma tradição, para que fique bem claro que nós devemos ser totalmente dependentes de Deus. E, meus irmãos, Jesus também foi quebrantado e também foi esvaziado para nos salvar. Ele também passou pelo val de Jaboque, o nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus Cristo também se esvaziou, meus irmãos. Filipenses, capítulo 2, versículo 7, diz assim, antes a si mesmo se esvaziou. Ele não foi esvaziado por alguém como Jacó, mas ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Em figura humana, esse homem que lutou com Jacó e luta conosco. Sim, meus irmãos. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome, um novo nome. Deus também deu um novo nome a esse homem. Porque Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E Jesus foi se esvaziando na sua vida aqui na terra. Ele ficou sozinho no Getsêmani, em agonia, lutando em oração até suar sangue, aceitando a cruz sem apoio humano, esvaziou-se para nos dar um novo nome.
Amém, amém, meus irmãos. Apocalipse 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, aquele que prevalece, o príncipe que lutou, Jacó lutou e prevaleceu. Ao vencedor, todos nós agora, como Jacó, se prevalecermos, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo. Israel. Deus venceu e prevaleceu por nós, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém, amém. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Ao vencedor, aquele que prevalece, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Jesus falando. O nome da cidade do meu Deus. A nova Jerusalém que desce do céu, não a terrena que foi destruída. A nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de meu Deus e meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu vou terminar em Apocalipse 19, descrevendo esse homem que lutou com Jacó. Apocalipse 19, versículo 11. Meus irmãos, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Jacó perguntou e ele, por que você está me perguntando isso? Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga, e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Qual é o seu nome? Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa, porque ele também foi quebrantado, ele também se esvaziou e se derramou, e ele tem um nome na coxa, um nome inscrito, não é mais príncipe, meus irmãos, não é mais. É Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia, glória a Deus, exaltado seja o nome do nosso Rei, com sua herança eterna, o seu povo, aqueles que também foram feridos na coxa, quebrantados, que se derramaram, que são totalmente dependentes desse Deus, a face de Deus, o Verbo de Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém e amém, meus irmãos. Senhor Jesus, Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e é esse Deus que nós servimos, o Deus de vitória, o Deus de libertação, o Deus de salvação, o Deus que arranca
todo o medo do nosso coração. Não precisamos depender da nossa força física. Não precisamos depender dos nossos pertences, porque o Espírito do Criador está em nós. Deus está conosco por meio de Jesus. Estamos na presença do Criador. Amém, amém, meus irmãos. Inscreva. Deixe esse homem escrever o nome dele, dar um novo nome. Um novo nome para você na sua história, transformando a sua vida, se tornando de você a imagem do Filho de Deus. Amém, amém, meus irmãos. E é essa mensagem que eu queria passar nessa quarta-feira. Pastor Natanael, dependemos totalmente, 100% do Senhor. É algo divino, não é uma estratégia humana. Não é por força nem por poder, mas pelo seu Espírito, que somos guiados a cada dia pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E somos, sim, comprados por um preço muito alto, o sangue de Cristo. Somos a herança permanente e eterna de Deus. Em o nome de Cristo Jesus. Amém, amém. E até a próxima quarta-feira, inscrevendo o nome de Cristo no seu coração. Amém e amém. Go tell it on the mountain.